Nosso convidado aqui no Jornal da CBN, é procurador da República, procurador Deltan Dallagnol, procurador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Procurador, desde já muito obrigado pela sua gentileza de nos atender mais uma vez aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês. E, procurador, quero aproveitar a sua presença aqui conosco no Jornal da CBN para abordar um tema que tem sido destaque nesta manhã na discussão sobre a reforma política que foi aprovada lá no Congresso. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto, já que foi aprovada uma emenda lá, apresentada por um deputado do Solidariedade, que obriga sites a suspender, sem decisão judicial, a publicação de conteúdo denunciado como discurso de ódio, informações falsas ou ofensa. A medida prevê que a publicação denunciada tem de ser retirada do ar no máximo em 24 horas até que o provedor lá se certifique da identificação pessoal do usuário que postou em redes sociais ou postou em aplicativos, isto valendo para o período eleitoral. Alguns setores falam que isso seria censura, outros setores dizem que não. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, que tem experiência aí nesse trabalho. O que o senhor pensa sobre esse assunto, procurador? Milton, na minha impressão, a motivação dessa emenda é boa, mas ela em si é ruim. A motivação é boa porque o que as pessoas estavam buscando controlar aí são os fake news. São aqueles sites que publicam apenas notícias falsas, é a replicação de notícias falsas online. Agora, do modo como está redigido, eu acredito que ficou mal redigido e isso pode importar uma restrição da liberdade de expressão que é essencial numa democracia. Não foi por outra razão que várias instituições importantes, como a própria Associação Brasileira de Jornais e outras associações envolvendo jornalistas e emissoras de rádio e TV, assim por diante, se manifestaram de modo bastante incisivo contra essa mudança legal. Há um temor de que isso possa impor uma censura num momento de debate político muito forte, que é o momento eleitoral. É um risco? Exatamente, esse é o risco. E veja que você está falando com alguém que é difamado, caluniado, todos os dias em diversos blogs aí, assim como vários outros atores que atuam na Lava Jato. Agora, em momento nenhum, nós cogitaríamos qualquer medida que restringisse a liberdade de expressão. Existem já instrumentos legais que podem ser aperfeiçoados para reprimir isso. A pessoa que comete uma calúnia está sujeita às penas da lei, assim por diante. Agora, o que esse ato faz, e que é muito questionável, é impor uma espécie de censura prévia. Não é impor uma pena quem faz o ato irregular, mas é sim retirar do ar, retirar aquilo da internet sem que exista uma apreciação judicial. Ou seja, o próprio candidato vai fazer o juízo, vai fazer a avaliação quanto a ele está sendo lesado e aí ele pede para o provedor retirar algo do ar. Isso que é extremamente questionável. Isso que, na minha perspectiva, é uma intrusão indevida na liberdade de expressão. Aliás, a propósito, ainda nessa semana, o senhor acabou se envolvendo também numa discussão, e aí não foi sequer numa fala anônima de algum setor, mas foi na própria defesa do presidente Michel Temer em relação a essa segunda denúncia que foi apresentada contra o presidente, agora está lá na Câmara dos Deputados para ser analisada, autorizada ou não. E na defesa fala lá que a denúncia é inepta, sem sentido, proposta por uma organização criminosa que quis parar o país. O senhor, os procuradores, todos que integram a força-tarefa da Lava Jato se sentiram atingidos por essa crítica? Olha, a acusação feita contra o presidente Temer, ela é uma acusação que não é feita por aqui, é uma acusação que parte lá do Procurador-Geral da República. Mas a reação dele é uma reação que atinge todo o Ministério Público e a sociedade. Veja o que ele falou. Ele falou que ele está sendo acusado por uma organização criminosa. Peraí, Ministério Público não é organização criminosa. O Ministério Público é uma instituição que tem lutado contra a corrupção. E mais, ele falou que está sendo acusado por uma organização criminosa que quer parar o país. Outro ponto completamente errado. Quem quer parar o país e quem para o país é a corrupção e não o combate à corrupção. Só existe uma organização criminosa que quer parar o país, que é a organização criminosa que roubou a todos nós brasileiros por décadas, e ela deve sim responder por isso. Quando o presidente a todo custo busca evitar que a acusação contra ele seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Busca, inclusive, com concessões ao Congresso, mediante regras de todo questionáveis, concessões milionárias, emendas parlamentares,
concessões que mudam regras de refis, o que importa uma renúncia de arrecadação de bilhões de reais para os cofres públicos, e busca barrar a acusação contra ele. Isso, a nosso ver, é totalmente indevido, e a crítica em redes sociais por cidadãos ou mesmo a crítica jornalística pela imprensa é uma forma de controle social do poder público. E é dentro desse contexto que a gente se manifesta de modo respeitoso, mas de modo firme, como precisa ser, nas redes sociais. Procurador Deltan Dallagnol, e os senhores ainda têm percebido forte pressão para tentar conter as ações e o avanço da Lava Jato? Milton, essa pressão e esse caminho de contenção do Lava Jato é inevitável. Por quê? Nós acusamos as pessoas mais poderosas do país. Hoje nós não estamos acusando 1, 2, 3 parlamentares. Estão surgindo evidências de atos ilegais praticados por centenas deles. Eles têm o poder político nas mãos, eles têm as leis nas mãos. O Congresso é o maior poder na nossa República. E a questão que se coloca é, será que essas pessoas que têm as leis nas mãos vão permitir que a gente use a lei, que é o único instrumento que existe para investigar, para processar e para punir alguém, para punir eles mesmos? A tendência é acontecer o que aconteceu na Itália. É que com o tempo eles mudem as leis de modo mais abrangente ou de modo pontual, várias mudanças nas leis, para que eles escapem das punições. Como que nós podemos evitar isso? Pela atenção, pelos olhos atentos da sociedade. Esse caso já é um caso em si altamente improvável, a própria Lava Jato. Como é que um grupo de promotores sem poder político, sem maior poder, pode enfrentar as pessoas mais poderosas do nosso país, econômica e politicamente? Na verdade, não fomos nós da Lava Jato que enfrentamos, fomos nós, sociedade, que enfrentamos. Foi só porque a sociedade esteve conosco em todo esse processo que isso foi possível. E é só se a sociedade continuar conosco ao longo de todo esse processo que isso continuará se tornando possível. Aliás, ainda nessa semana nós tivemos a entrevista de Eduardo Cunha, que por sinal segue preso, e ele acusou inclusive o juiz Sérgio Moro de querer destruir a elite política brasileira, e que conseguiu destruir essa elite política. Fazia parte dos objetivos da Lava Jato, é isso? Essa acusação é absolutamente ridícula, Milton. É uma estratégia muito comum, conhecida, de você criar uma cortina de fumaça sobre o que realmente importa. Então, em vez de discutir os fatos relevantes, que é a corrupção de milhões e as provas que apontam para essa corrupção, que estão sendo objeto dos diversos processos contra Eduardo Cunha, em vez do presidente Michel Temer discutir as provas que apontam que ele praticou atos ilícitos, eles buscam atacar o interlocutor, atacar a credibilidade de quem está no exercício regular da função, formulando acusações contra eles. E veja que o Ministério Público é um órgão pessoal, a gente não tem interesse nenhum de acusar um, acusar outro. Não, nosso interesse é fazer justiça, é defender a sociedade, é aplicar a lei. E aí eles buscam fazer ataques pessoais para criar essa cortina de fumaça. Tem um livro antigo que tem por nome Como Ganhar uma Discussão Sem Ter Razão. Uma das formas de ganhar uma discussão sem ter razão é você tirar o foco da discussão do conteúdo para você atacar o interlocutor. E é dentro desse contexto que vem ataques como ataques do Eduardo Cunha e ataques do próprio presidente Michel Temer. E eu lhe pergunto o seguinte, como é que os senhores estão avaliando na Lava Jato as mudanças feitas pela nova Procuradora-Geral da República, mudanças de nomes, pode haver mudanças de método também? Olha, existe uma confusão no começo, porque saíram algumas notícias de modo equivocado, claro que de pessoas que estavam preocupadas com a Lava Jato, pessoas que nos apoiam, mas que houve uma certa confusão, acreditando que a Raquel Dodge ela estava mudando a força-tarefa em Curitiba, mas na verdade ela não estava mudando em nada a força-tarefa em Curitiba. Ela estava mudando a equipe de procuradores que assessora ela diretamente na atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Ela se comprometeu, pelo contrário, a apoiar Curitiba, apoiar as investigações. O trabalho do Curitiba é um trabalho independente, a Constituição nos dá independência, a gente segue estritamente a Constituição, as leis e a nossa consciência. Ninguém pode mandar ou desmandar no que acontece aqui em Curitiba a partir da atuação dos procuradores, do juiz. E o que nós temos, então, de sinais positivos é o compromisso dela de apoiar a Lava Jato, e não temos nada em contrário. Além disso, ela deu um ótimo ato que ela adotou, foi a pessoa que ela indicou, que ela escolheu para ser o chefe da equipe da Lava Jato que atua perante o Supremo, que é o procurador José Alfredo. Ele é um procurador que atua já no caso Mensalão,
Ele é uma pessoa altamente respeitada, com uma história de conduta, de dedicação ao serviço público, uma pessoa que a gente admira e que a gente respeita muito e com quem a gente tem ótima relação, o que é mais indicativo do que o trabalho continuar sendo integrado entre a primeira instância e o trabalho na Procuradoria-Geral da República. Tá certo. Procurador Deltan Dallagnol, só para terminar e fechar essa nossa conversa aqui, eu lhe pergunto o seguinte: nós começamos falando aqui sobre fake news, sobre ataques que muitas vezes são feitos de maneira anônima, e aí é sempre uma boa oportunidade de esclarecer. O senhor tem, assim, alguma intenção eleitoral para o ano que vem? Realmente, Milton, saíram várias notícias falsas em relação a isso. Saíram notícias, por exemplo, dizendo que eu já tinha acertado com a Marina Silva ou com a Rede a minha candidatura. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com Marina Silva e nunca tratei com ela ou com a Rede qualquer assunto relativo à candidatura ou filiação. Também saíram notícias falando que estava certa a minha candidatura pelo Podemos, com Álvaro Dias. Eu só conversei com o senador Álvaro Dias uma vez para tratar do projeto de restrição de foro privilegiado. Foi uma única vez que eu conversei com ele por mensagens e ponto. Nunca tratei com ele ou com o partido dele, ou aliás, com qualquer outro partido político sobre candidatura ou filiação. É natural que exista alguma especulação quando o nome de alguém tem alguma visibilidade, porque essa pessoa passa a ter um potencial político. Mas hoje eu não tenho planos, não tenho pretensão política. Hoje meu trabalho está completamente focado na Lava Jato, essa é a minha atenção. Eu não descarto para o futuro qualquer carreira no setor público ou privado em que eu possa servir melhor à sociedade. Mas a minha pressão hoje, o melhor modo que eu tenho para servir a sociedade é na Lava Jato, é buscando dar minha contribuição aqui. Nem para o ano que vem o senhor descarta essa possibilidade ou descarta? Olha, eu continuo focado na Lava Jato. Eu não descarto nada para o futuro, eu não descarto qualquer carreira no setor público, privado, não descarto trabalhar em Tribunal Penal Internacional, não descarto própria iniciativa privada, não descarto trabalhar como professor, ser um pesquisador do assunto da corrupção, por exemplo, mas hoje eu estou focado no caso Lava Jato. Tá certo. Procurador Deltan Dallagnol, muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia para o senhor. Milton, eu que agradeço. Um ótimo dia a você e aos ouvintes. Que nós possamos todos seguir juntos lutando contra a corrupção no nosso país. Lembrando que a luta contra a corrupção não é um fim em si mesmo, mas é um modo da gente proteger a sociedade, a gente assegurar direitos fundamentais. Saúde, educação, segurança, saneamento básico e assim por diante. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado, procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná.